Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Estrutura de Dados Avançadas. Então, aqui é um breve resumo da nossa webconferência, como eu prometi para vocês, né? Então, essa disciplina basicamente é a continuação de Estrutura de Dados, que a gente viu, não sei se foi semestre passado ou então se foi retrasado. Acho que mudou lá o nosso currículo e eu não tenho certeza. Mas, enfim, é o seguinte, a estrutura de dados, junto com algoritmos, a gente tem que esses dois fatores formam o coração da ciência da computação, esses dois elementos, tudo bem? Então, eles formam o coração da ciência da computação. Então, a gente, de fato, vê, só por essa afirmação que eu fiz agora, né? Que de fato é muito importante esse conteúdo para o nosso curso. Tudo bem? Aqui a gente tem a nossa justificativa, né? Acho que uma mais forte, né, que eu dei foi essa, né, de que a gente vai mexer com o coração da ciência da computação. A nossa ementa é essa aqui, a gente vai ver cada tópicozinho desse daqui mais detalhadamente no decorrer do nosso curso, que são os nossos objetivos gerais e específicos, também que a gente vai poder notar no nosso decorrer do curso de modo mais tranquilo, né? De modo mais aprofundado, isso em cada aula, né? Então aqui a gente tem o nosso calendário, basicamente a gente tem aqui a descrição do conteúdo de cada aula. Aqui do lado a gente tem a data, né? E aqui a situação, né? Aqui no caso eu coloquei remoto. A gente sempre torce para que tudo volte ao normal, né? Mas eu coloquei aqui essa situação aqui também para ir preenchendo com o decorrer do tempo. Então a gente percebe aqui que vai ter alguns feriados, né? Isso aqui vocês já estão acostumados sempre de ver, né? Esse tipo aqui de plano de aula. Então aqui a gente tem algumas datas importantes também, né? Que são de trabalho e de prova, né? A nossa avaliação final aqui. Metodologia, né? De modo geral, como é que a gente fazia presencialmente, né? Então eu vinha com um problema para a gente tentar resolver, né? Então a gente, lá da turma, a gente sentava e ia pensar como a gente resolver alguns problemas. Bem, claro, às vezes quando tinha uma parte mais teórica, eu passava essa parte mais teórica, mas depois a gente ia tentar resolver, né? Então isso aqui é basicamente como eu faço presencialmente, né? Aí em formato remoto, como é que a gente faz? Então a comunicação fica lá pelo Siga, então eu passo as coisas para vocês pelo Siga. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, você pode falar pelo Siga também, ou então preferencialmente eu acredito que seja mais rápido, né? Eu responder via e-mail, né? Ou seja, você manda a sua dúvida lá que você está tendo pelo e-mail. Então você manda lá para o eurinardo@ufc.br. Aí lá eu vou e respondo lá vou tirar a sua dúvida. Tudo bem? Porque se você mandar pelo Siga, eu vou só receber uma mensagem que algum aluno mandou alguma informação para mim. Aí eu vou ter que entrar no Siga lá para ver o que foi. Aí se você mandar diretamente lá para o meu e-mail, eu vou ver logo o seu problema, né? A sua colocação lá que você quer falar comigo. Sobre os conteúdos, né? Como é que a gente vai fazer, né? Semestre passado eu coloquei videoaulas, né? Por que eu escolhi videoaulas, né? Eu cheguei com essa proposta de videoaulas. No começo desse problema, né, que a gente teve, né, e tudo, aí tiveram várias
palestras, né, que eu participei, que eram feitas remotamente, né, e teve vários problemas, né, tanto de internet, quanto de computador, né, quanto de falta de energia, enfim, que foram um pouco complicadas, né, para a gente entender de um modo eficiente, né, essas palestras, né, como por exemplo, alguns problemas como por exemplo, algumas palavras que não saíam, então até de frases, entendeu? Então a pessoa estava falando e por conta lá da internet tinha falta de palavras, então de frases, ou então congelava em um slide, aí a pessoa passava 2, 3 lá na frente, a gente ficava sem entender o que a pessoa tinha falado, aí tinha que atrapalhar ela lá, quebrar o raciocínio que ela estava tendo lá para dizer, olha, não passou o slide para a gente, você pode voltar para a gente ver, a gente não conseguia entender, né? Então, por conta desses fatores, né, e também de outros, como, por exemplo, né, no horário, de modo geral, que ele pela manhã ou então pela tarde, né, às vezes tem muita zoada aqui em casa, né, então vai ter barulho de carro, de som passando, né, de algum animal, entendeu? Então, além de me atrapalhar, né, como não é um ambiente tão calmo, né, então eu consigo passar melhor o conteúdo de cada aula mais tranquilamente quando está tudo silencioso, entendeu? Então eu vou escolher horários que eu sei que tenha essa calma aqui para fazer essas videoaulas. Aí depois que eu faço a videoaula, eu coloco lá no YouTube e mando para vocês. Basicamente eu crio uma lista de vídeos da disciplina e mando para vocês. É uma lista só. Toda vez que eu colocar algum vídeo lá, eu vou e mando para vocês dizendo que atualizei a lista. Ok? Também, em cada dia e horário, ou seja, para cada aula, a gente vai também fazer uma lista de exercício. Daqui a pouco eu vou explicar melhor, porque isso aqui tem a ver com a frequência. Os alunos serão incentivados a debater e construir em conjunto soluções para exercícios propostos. Tudo bem? Isso aqui eu vou pensar melhor como é que eu posso fazer. Claro, eu acredito que a melhor forma de fazer isso aqui é por meio de videoconferências, né? Então, a gente vai ter videoconferência também para fazer esse tipo de solução aqui, né? De tentar construir, lembrar um pouco como é que a gente faz presencialmente, né, tentar resolver algum tipo de problema, mas aqui no caso em cima das listas de exercício. A gente basicamente vai ter 2 listas de exercício, porque a gente vai ter basicamente 2 provas. Então é uma lista para cada prova. É uma lista para cada conteúdo de prova, tudo bem? Então essas videoconferências também elas vão servir para a gente tirar as dúvidas, né, lá do conteúdo lá da aula. Você vai assistir a aula e vai ter alguma dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail para mim. Eu vou responder esse seu e-mail, tá? E claro, se for uma dúvida bem interessante que eu acredito que outros alunos também possam ter essa dúvida, ou então que seja uma coisa bem importante, a gente conversa lá na videoconferência. Tudo bem? Também pode tirar dúvida de listas de exercício também. A gente vai ter 2, talvez você tente fazer lá tudo e talvez tenha alguma questão ou outra que você não consiga e talvez você queira saber como é que faz. Entendeu? Então, por meio dessa videoconferência, a gente vai também resolver esse tipo de problema. Tudo bem? Outra coisa também muito importante lá na nossa videoconferência é a sondagem do acompanhamento da disciplina. Então, eu vou lá perguntar aí, pessoal, tá bom para vocês? Como é que está sendo o
conteúdo está muito rápido, como é que está nessa semana para vocês, vocês estão tendo muita prova, muito trabalho, enfim, a gente vai conversando lá e vai tentando resolver algum problema que possa ter, tudo bem? Então, a gente vai ter videoaula e videoconferência, né? Então, nas videoconferências a gente vai gravar. Não deu para a gente gravar a nossa primeira lá, porque eu tive problemas aqui com o computador, mas eu estou fazendo o resumo agora. Depois que eu gravo, eu vou e boto lá no YouTube, tudo bem? Cada videoaula e cada videoconferência gravada a gente vai colocar lá no YouTube. Outra coisa importante também é que na videoconferência eu não vou gravar ela inteira, tudo bem? Às vezes a gente vai ter que precisar resolver algumas coisas e vai levar um tempo para chegar até uma certa solução que vai dar para todo mundo, tá? Então, depois que a gente chega nessa solução, aí eu começo a gravação, explico o que foi entrado em acordo, aí eu dou pausa lá na gravação. Aí a gente volta a discutir os outros tópicos que tem lá na videoconferência também. E assim eu vou fazendo, né? A gente entra em acordo em uma coisa, aí eu vou e faço a gravação do resumo desse acordo que a gente fez. Aí eu pauso essa gravação, a gente volta a falar sobre outras questões. Depois a gente pausa. Aliás, desculpa, eu volto a fazer a gravação novamente, a continuar a gravação. Aí eu falo do que foi entrado em acordo novamente, né, desse novo outro assunto. Aí depois eu pauso e assim vai. Então eu não gravo inteiramente a videoconferência inteira, tá? Mas enfim, outra coisa também é os materiais, né, que usar de videoaula, de nota de aula, que eu julgar que vão ajudar vocês, eu boto também lá pelo Siga. Okay? E outra coisa importante é a referência de cada aula, né? Então vamos lá dizer, lá na aula 7 eu fiz a tarefa lá para vocês, aí eu fiz a partir lá do capítulo 7, lá do Cormion, então lá do Jaime, tudo bem? Então, aí eu vou e boto lá o livro lá de referência com o capítulo, seção que são respectivos àquela aula. Aí como é que vai se dar as frequências, né? Basicamente eu vou fazer atividades no Siga, e essas atividades você vai ter 3 opções, isso para cada aula, né? Você vai fazer um resumo para mim da aula escrito à mão, com pelo menos 20 linhas, ou então você vai fazer um mapa mental da aula, ou então você vai resolver alguma questão de alguma lista, tudo bem? Então vai estar lá, você vai faça um resumo ou um mapa mental, ou então resolva a questão 10 da lista 2, por exemplo. Então vai ser algo desse tipo. Tudo bem? Você vai ter duração de 72 horas para você fazer essa atividade lá do Siga para mim. Aí, por que essas 72 horas, professor? Vai ser tão complicado assim? Não. Essa atividade, né, lembrando que aqui é referente à aula, às aulas também. Tudo bem? Então, presencialmente, a gente tem 2 horas alocadas. Então, aqui eu estou pensando em 2 horas também. Ou seja, 2 horas para você assistir a videoaula. E você também fazer essa atividade do Siga, tudo bem? Você fazer esse resumo, esse mapa mental, então resolver alguma questão da lista. Então, só que você vê que vai ser as questões provavelmente mais fáceis que tem lá na lista, que dá para você fazer rapidinho, tudo bem? Então, esse tempo de 72 horas é mais para você ter mais tempo se você precisar ir no médico, se você ficar doente algum dia, entende? Claro, se porventura você precisar de mais tempo, não sei se você se você ficar doente a ponto de ter que passar uma semana, entendeu? Ficar um pouco mais complicado, você manda um e-mail para mim que a gente vai resolver com certeza esse problema das suas frequências. Tudo bem? Então, aqui é para você fazer em 2 horas, né? Então, 70 horas a mais aqui, no caso, é para você escanear, né? Bater a foto, converter em PDF e mandar para mim pelo Siga. Basicamente é isso.
Então, a atividade dos discentes, né? Basicamente, seguir a disciplina normalmente como em cada semestre, né? Fazendo os exercícios propostos, as atividades lá de frequência, participando, tudo bem. Se tiver algum problema também, é uma das atividades para você fazer, é para você me falar também, olha, eu tive problemas com isso, por isso que eu não fiz a frequência, por isso que eu não fui lá fazer a prova, entendeu? Basicamente é isso. O normal, né? Vamos assim dizer, você fazer a sua participação ativa na disciplina. Sistema de avaliação. Aqui a gente vê que é basicamente que abaixo de 4 você vai ser reprovado, entre 4 e 7 vai ficar de AF e acima de 7 você vai ser aprovado. Então aqui remotamente, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 avaliações escritas, tudo bem? E 2 trabalhos práticos. Ok? Então, como é que vai funcionar a média, né? Aí aqui tem a média da sua nota semestral, tudo bem? Vai ser a média ponderada das duas avaliações escritas junto à média dos trabalhos. Tudo bem? Como é que é isso daqui, professor? É o seguinte, como eu vou passar dois trabalhos práticos, né? Você vai ter a média dos trabalhos. Então, essa média dos trabalhos seria equivalente a uma prova. Tudo bem? Aí, a média dos trabalhos você vai juntar com essas 2 avaliações. Só que essa média ela é ponderada. Eu não vou somar aqui as 2 notas com a média dos trabalhos, que seria 3 notas, né? Você tem a média dos trabalhos, uma nota, tem a média da avaliação, tem a nota da avaliação 1 e tem a nota da avaliação 2. Então, você tem 3 notas e divide tudo por 3. Não vai ser assim, vai ser a média ponderada. As 2 avaliações escritas, tudo bem? Elas vão ter peso 4, tudo bem? Ó, o peso de cada avaliação escrita é 4, tudo bem? E a média dos trabalhos vai ter peso 2, ou seja, você vai pegar a sua nota da prova 1, multiplicar por 4, a nota da prova 2, multiplicar por 4 também, e a média dos trabalhos você vai multiplicar por 2. Aí você multiplicou por 4, depois por 4, depois por 2. Aí depois você vai ter que dividir por 10. Tudo bem? Então, aqui os alunos serão encorajados a resolver as listas de exercício. Aqui eu estou pensando numa coisa bem legal para a gente fazer lá pelas videoconferências, para a gente ganhar mais nota, tudo bem? Então, a sua nota mesmo real vai ser essa aqui de cima, né? Mas a gente pode pensar em uma outra pontuação extra. Quando falo extra, é só para acrescentar mesmo. Se você não fizer, não necessariamente você vai ter algum corte de nota. Ou seja, você, mesmo sem fazer por qualquer motivo que seja, você ainda consegue tirar 10 só com as 2 avaliações escritas e com os 2 trabalhos. Tudo bem? Então aqui é 10, aqui é para acrescentar mesmo. Por exemplo, de modo geral, tem aluno que chega lá com média final 6,5. Aí esses trabalhos aqui a mais que possivelmente a gente vai fazer, tá? Talvez você ganhe lá mais meio ponto lá na média, e você está com 6,5, soma meio ponto, você fica com 7, você passa sem precisar fazer a F. Tudo bem? Aí aqui são as apresentações dos trabalhos, né? Semestre passado eu sugeri para fazer por videoconferência, só que a gente teve alguns problemas lá e ficou melhor vídeo também, ou seja, aqui a gente vai ter 2 trabalhos, né, práticos. Aí, de modo geral, presencial, a pessoa vinha até mim e apresentava lá o trabalho, ok? Mas por videoconferência ficou um pouco complicado, né? Então, basicamente eu pedi para fazer vídeos. Então, o aluno fazia um vídeo explicando o seu trabalho de implementação, tudo bem? E também eu pedia relatório, né?
basicamente esse relatório é referente aos testes, né? Porque cada trabalho você vai fazer algumas implementações, depois você vai fazer uma bateria de testes nas estruturas de dados que você fez a implementação. Então esse relatório aqui é mais nesse sentido. Cada avaliação escrita, né, a gente vai colocar da mesma forma de frequência, só que a diferença é que eu vou mandar um arquivo que é o da prova para vocês. E essa prova ela vai ter duração de 24 horas. Tudo bem? A gente comentou isso aqui para ver se dava, se era um bom tempo para fazer prova. Todos concordaram que sim. Então, naquela mesma ideia lá das frequências, né? Aqui você tem 72 horas, mas eu fiz para você resolver em 2 horas apenas, tudo aqui. Então aqui também é a mesma ideia. Eu não vou fazer uma prova para você ficar 24 horas tentando fazer essa prova. Eu vou fazer uma prova que dá para você fazer em lá 2 horas no máximo. Ok? Então 22 horas a mais aqui fica para você bater a foto, para você escanear, converter em PDF, mandar para mim. Se tiver algum problema de internet, de energia, qualquer outro que seja, estiver aqui no médico, não estiver muito bem no dia, você vai ter 24 horas, você vai ter até o outro dia para você fazer essa prova com atenção. Mesmo assim, se você tiver algum problema que te atrapalha nessas 24 horas, manda um e-mail para mim dizendo que teve problemas, que você vai poder fazer a segunda chamada sem nenhum problema, tá? Então pronto, bibliografia, basicamente a gente vai seguir o livro do Jaime, tudo bem? Que é o nosso livro principal, vamos assim dizer. Então a gente pode ver o livro do Corme também, tá? Mas a gente vai ver esse livro aqui mais lá na segunda parte. Então, mais aqui são só as assinaturas, né? Então pronto, esse aqui foi o nosso breve resumo, tudo bem? Lá da nossa videoconferência. Espero que a cadeira seja bem legal para todo mundo, tá? É um conteúdo muito interessante e importante também. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe.